Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube, aqui da nossa comunidade, a Comunidade Encontro. Que alegria ter esse momento aqui semanal com vocês, onde nós podemos refletir e trazer um pouco das reflexões das nossas séries de mensagens que acontecem aqui na nossa comunidade, a Comunidade Encontro. O objetivo que nós temos sempre com esse canal, com as nossas reflexões, não é meramente conhecer a sabedoria bíblica acerca da espiritualidade cristã, mas também como colocar em prática os princípios e valores do reino também nas nossas vidas, no dia após dia. Para você que mora na região da Grande Florianópolis e está aqui visitando o nosso canal, você é sempre bem-vindo a estar com a gente todos os domingos às 19 horas no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático. Esse é o espaço, é o local onde nós nos reunimos semanalmente, ok? Para você que mora em outras regiões, em outras cidades, em outros estados, em outros países e gosta de acompanhar aqui a nossa comunidade ou fez parte da nossa comunidade e a vida conduziu para uma outra jornada em outros locais, em outras regiões. Que bom ter você aqui com a gente. Você também é sempre muito bem-vindo também a não apenas acompanhar o nosso canal, mas também a compartilhar com seus amigos e familiares, ok? Nós estamos, ao longo do mês de setembro, conversando a partir dessa temática. Antes que acabe, reflexões sobre a vida e a morte. Uma série que é desafiadora, mas ao mesmo tempo necessária. De um lado, ela é desafiadora, pois quando nós falamos sobre a morte e o morrer, nós estamos ao mesmo tempo reconhecendo a nossa própria finitude. Isso é duro para o ser humano, isso é estranho para a cultura contemporânea, porque nós queremos as conquistas, nós queremos os obstáculos superados, nós vivemos numa era coach, onde nós queremos as vitórias. Nós não temos tempo para pensar no fim da nossa existência. Inclusive, uma reportagem agora no início de setembro do G1 questiona: é possível viver até os 150 anos ou ser imortal? É claro que não há indícios que isso venha acontecer no futuro, como a própria reportagem aponta. Mas, no fundo, é isso que nós queremos. Nós queremos a imortalidade da vida, não a imortalidade da nossa existência aos olhos de Deus. A imortalidade da nossa vida hoje. Por outro lado, essa série de reflexões, ela também é necessária. Pois nós, seres humanos, nós não apenas somos finitos, como também a vida é breve. É como afirma o livro, ou caminha nessa direção, esse livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica, escritora, bastante conhecida na área de cuidados paliativos. Em determinado momento do livro é dito: a morte nos ensina a valorizar o tempo e a viver no presente. A morte nos ensina a valorizar o tempo e a viver no presente. É claro que ela não escreve o livro numa perspectiva teológica, mas essa frase é interessante. A consciência da morte, da consciência de um fim, ele deveria nos conduzir a cuidar melhor da nossa vida também hoje. Jesus diz que ele veio para que nós tenhamos não apenas vida eterna, mas também vida plena, vida abundante hoje, a partir do seu cuidado e do seu amor. Então, quando nós falamos do cuidado da vida hoje, nós não falamos a partir dos conselhos baratos da autoajuda, não é sobre isso que nós estamos conversando, mas sim como ensina o apóstolo Pedro a valorizar a vida no tempo que me resta, no tempo que me resta. Questione-se, quais têm sido as nossas escolhas em vida? Quão sadio têm sido os relacionamentos que eu tenho construído? Quando alguém ora por mim, que sentimentos ou pensamentos eu gero na vida do outro, na oração do outro?
Você já parou para pensar sobre isso? Eu gero tristeza, eu gero rancor, eu gero decepção, gratidão, alegria, enfim. É o momento de olhar e valorizar a vida como dádiva de Deus. Na semana passada, nós refletimos a partir desse tema, quando Deus silencia. O silêncio de Deus, que o reformador Lutero chama do Deus abscôndido, o Deus escondido, o Deus que não mostra a sua face na linguagem do Salmo 13. Mas também vimos que o silêncio de Deus, por mais difícil que seja, também é uma forma de Deus falar. É uma forma de Ele nos moldar, nos forjar, nos fazer crescer nele. E hoje nós vamos refletir a partir dessa temática, quando a vida dói. Quando a vida dói. Para mim, uma das melhores expressões que definem essa estação da vida, a estação do luto, do sofrimento, da dor, quando a vida dói, é a chamada noite escura da alma. Essa expressão, na realidade, é um poema escrito pelo romancista espanhol João da Cruz no século XVI. Tanto que, em 1994, a cantora Lorene McNeith lançou uma versão musical, tamanha popularidade do tema. Mas na literatura brasileira, Leandro Gomes de Barros, ele descreve um pouco sobre essa noite escura da alma em outras palavras. Acompanhem comigo. Se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Perceba agora essa frase. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Parece-me que nessa linguagem do Leandro Gomes de Barros, o sofrimento é como se ele possuísse um tamanho. Mas às vezes parece que a dor, parece que a vida, ao invés de trazer alívio, ela acaba intensificando a tristeza, ela salga o pranto. É a noite escura da alma. Na semana passada, nós vimos que quando falamos da vida, nós falamos do sopro da vida, ou ruach. Ruach é o termo hebraico para falar do vento, do sopro, ou muitas vezes também é traduzido como espírito. Na sabedoria bíblica, a vida ela não é entendida apenas como um funcionamento biológico, mas sim como a presença do fôlego de Deus no ser humano. Quando há fôlego, há vida. Quando não há fôlego, nós não temos a vida. Jó, inclusive, em meio às dores da vida, do luto, do sofrimento, da perda de bens e famílias, ele afirma: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um ruach, não passa de um sopro. E sobre esse mesmo Jó que nós refletimos na semana passada, alguns destaques a partir da reflexão da última semana. Em primeiro lugar, nós vimos que Jó, ele não era um israelita, ele era um estrangeiro. Isso significa que a sua história, o seu sofrimento não está preso a este ou aquele espaço geográfico. Todos nós estamos à mercê da mesma dor. E a realidade de um mundo com a marca do pecado não era para ser assim no plano original de Deus para a sua criação. Em segundo lugar, nós também não sabemos ao certo em que época Jó viveu. Não nos é dito a época correta. Nós interpretamos que seja um período antigo por causa do seu estilo de vida nômade, mas é uma interpretação. Isso significa para nós hoje que a sua história, o seu sofrimento não está presa a esta ou aquela época. Todos nós estamos à mercê da mesma dor. Em terceiro lugar, Jó significa onde está Deus. Ele questiona quem é Deus em meio à sua dor. Assim também como é na nossa vida,
e na nossa dor ainda. E Jó, ao longo da sua história, é apresentado como alguém com muitos recursos, com muitos bens, uma pessoa sábia, com muitas riquezas, uma pessoa que temia a Deus, um estrangeiro que é temente a Deus, alguém que fazia o seu papel de pai, um sacerdote do lar diante de Deus. Essa é um pouco da tônica do capítulo 1. Mas o que teria acontecido com Jó? Qual é a raiz do seu sofrimento? Diz o texto que, certo dia, os anjos, ou literalmente filhos de Deus, vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. A cena aqui narrada é de uma corte celestial, onde Satanás é chamado de acusador ou promotor. Ele se apresenta diante de Deus acusando Jó. Mas percebam a ênfase minha, certo dia as coisas mudam de uma hora para outra. Num dia comum, uma notícia ruim chega e o chão é tirado debaixo dos nossos pés. A falência, o diagnóstico, a perda, certo dia, quando muitas vezes nós não estamos esperando. E na história de Jó, certo dia, vieram 4 mensageiros informar a Jó sobre acontecimentos com seus bens e famílias. O primeiro disse que os sabeus, que eram povo, tomaram as juntas de bois, jumentos e mataram todos os empregados. Enquanto ele ainda falava, um outro mensageiro veio e disse: fogo do céu veio e queimou ovelhas e empregados. Enquanto ele ainda falava, veio um terceiro mensageiro dizendo que caldeus ou árabes vieram e tomaram os camelos e mataram os empregados. Enquanto ele ainda falava, veio um quarto dizendo: seus filhos estavam na casa do irmão mais velho. Veio um vento forte e as paredes da casa caíram. Ou seja, os filhos de Jó morreram, 10 filhos no total. Qual a consequência? Todos os bens se vão, toda a família se vai. Mais tarde, no capítulo 2, é dito que a saúde de Jó também é atingida. Mas para mim, o que é mais interessante nessa história é sobre qual a atitude primeira que Jó tomou. E isso muito nos ensina sobre o que fazer quando a vida dói. Olha o que o texto diz. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Pois bem, qual foi a primeira postura de Jó diante da dor? Em primeiro lugar, ele levantou-se, ficar de pé. Ao invés de sucumbir, ao invés de desfalecer, ao invés de se entregar, ele se levantou. A palavra levantar aqui traz a ideia de permanecer. Ele permaneceu de pé. O sofrimento e a perda não derrubam Jó. Perceba, isso não significa não sentir. Isso não significa ser imune à dor, uma postura indolor. Não. O que se trata aqui, o que quer ser dito é um não desistir, levantar a cabeça e ficar de pé diante da perda. A segunda reação foi lamentar. Rapar a cabeça era uma prática de lamento no mundo antigo. A Bíblia ela está repleta de lamento. Lamento não é pecado. Lamento é uma prática de fé. Lamento é diferente de murmúrio, o reclamão da vida. Não. Lamento é derramar diante de Deus a nossa dor, todo o medo, todas as incertezas, todas as angústias. E a terceira resposta de Jó, ao ouvir sobre o que teria acontecido com os seus bens e família, é adorar. Ele fica de pé diante do problema, ou ele se levanta, mas diante de Deus ele se ajoelha, ele adora o Senhor. Mas a pergunta de milhões é: como é possível adorar a Deus com tamanha dor? Somente é possível adorar
quando há dor e sofrimento, se em primeiro lugar existe confiança. Confiança no cuidado dele, mesmo diante da dor. O texto continua dizendo, nas palavras de Jó, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Essas são palavras que eu ouvi de uma jovem senhora há poucas semanas, após ela perder uma casa num incêndio. Todas as fotos com memórias afetivas, todas as lembranças, objetos de momentos em família, tudo se foi. Bens pessoais, mas boas memórias afetivas estavam ali como as cinzas. Veja, se você vive um momento de vida que considera bom, se você vive um momento de alegria e de realizações, aproveite esse momento para crescer em maturidade e espiritualidade. Porque essa é uma oportunidade para crescer e criar o que eu chamo uma musculatura espiritual. É desenvolver a confiança em Deus. Por quê? Porque isso será muito útil, essa intimidade, esse relacionamento com Deus para os dias maus. No meio da dor, nós continuamos a confiar no Senhor. A confiança não é ter todas as respostas, mas saber de que Ele dá, Ele tira. Ele dá os bens e Ele tira. Ele dá as oportunidades e Ele tira. Ele dá um emprego e Ele tira. E, com muita dor eu digo, Ele dá família e Ele também tira. Somente é possível adorar quando há confiança nele. Mas também, somente é possível confiar, adorar, quando as ordens da vida não estão invertidas. A minha empresa não é maior do que Deus. O meu emprego não é maior do que Deus. A minha casa, a minha família não é maior do que Deus. Quando a ordem é mantida, o coração não se apega mais ao presente do que ao doador. A adoração não está condicionada ao que eu tenho, mas a quem Deus é. A confiança não está nos bens ou nas pessoas, mas na fidelidade do Senhor. E somente a partir desta confiança que nós conseguimos afirmar, como nas palavras de Jó, eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. O Redentor vive, ou ele tem a última palavra. Redentor no mundo antigo era alguém que pagava para libertar alguém. Então a pessoa ela se envolvia em dívidas, ou ela se tornava escrava de outra pessoa, ou ela perdia os bens, enfim. Um parente mais próximo que tinha um pouco mais de condições, ele podia pagar pela liberdade daquela pessoa. E esse Redentor, então, o que ele vai fazer aqui de acordo com esse texto de Jó? Ele vai se levantar sobre a terra. Literalmente, terra aqui é pó. Diante de todo o pó do sofrimento, diante de todo o pó da dor, ele vai nos redimir. Ele vai me levantar mesmo diante da morte. Isso somente é possível porque Cristo é o nosso Redentor e a dívida que Ele paga não é monetária. Ele se entrega por nós. A vida do nosso Redentor foi o preço pago para que hoje, quando a vida dói, nós podemos ter a confiança do cuidado de Deus na nossa história. Veja, na prática, o que fazer quando a vida dói? Lamente diante de Deus. E aqui eu sugiro a você, escreva ou fale em voz alta dos seus medos, das suas situações, das perdas, dos lutos, das tristezas, das incertezas. Significa reconhecer a vulnerabilidade, mas com confiança no Senhor. Também, quando a vida dói, reordene suas prioridades. Isso significa identificar o que ocupa mais espaço no meu coração. Seriam os bens, o trabalho, o status. Se alguma área da minha vida é o meu Deus, o processo da dor e do sofrimento será muito mais difícil. Na prática, quando a vida dói, fortaleça-se em comunidade.
Não enfrente a dor sozinho. Um pequeno grupo essa semana da nossa comunidade foi um exemplo nesse sentido, com uma pessoa que compartilhou uma situação de dor. O pequeno grupo, a vida em comunidade, irmãos e irmãs, pessoas que podem caminhar junto com a gente, é um espaço de acolhimento em meio à dor. Em meio à dor. Quando a vida dói, nós temos essa certeza do amor e do cuidado de Deus na nossa história. E para encerrar, essa é a história de Nick Keenan. Ele era um inglês, pai de 2 meninas gêmeas, mas que em novembro de 2020, com 34 anos, ele infelizmente falece. As filhas possuíam 17 meses na época. E ao longo de 5 anos, durante todo o processo de tratamento da doença dele, Nick ele escrevia cartas para as filhas. Só que um detalhe, essas cartas elas apenas deveriam ser abertas após o seu falecimento e nas datas de aniversário. Assim, o pai falece e as meninas possuem cartas com mensagens do pai para os próximos 30 anos. E essa é uma foto de quando elas completaram 4 anos e leram a carta escrita pelos punhos do próprio pai, anos após o seu falecimento. Pois bem, o que isso nos ensina? Qual é a ponte que eu quero trazer aqui? Deus em Cristo, quando aparenta estar distante, no silêncio de Deus, é ali que Ele nos sustenta com a sua presença e a sua promessa. Como? Por meio da sua palavra. A certeza que nós temos é que Jesus passou pelo maior sofrimento de todos. O fato de Jesus ter ido na cruz é porque Ele não está indiferente ao nosso sofrimento e à nossa dor. O nosso Redentor, ele já se levantou. Ele se levantou da morte. A ressurreição de Jesus é a certeza de que um dia toda a morte, toda a dor vai passar. E quando a vida dói, nós temos essa declaração de Jesus hoje. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que a graça e o amor de Jesus esteja sempre com você, seja nos dias bons ou seja quando a vida dói. Confie no seu amor, no seu cuidado e na sua presença. E até semana que vem.